é secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal desde 1999, é administrador do CNEMA desde 2003. Engenheiro Luís Mira, bom dia. Olá, bom dia. Como é que tem sido essa experiência de 24, respectivamente 24 e 20 anos de CAP e CNEMA? Tem sido uma experiência fantástica, sempre com problemas, sempre com a resolução desses problemas. As questões de há 20 anos não são as mesmas de hoje e seguramente as daqui a 20 anos não serão as mesmas que temos hoje. O setor agrícola tem vindo a ter uma transformação brutal, tem-se reestruturado, tem-se adaptado e neste momento está a viver mais uma dessas etapas com a questão da digitalização, com a questão das novas tecnologias, da inteligência artificial aplicada ao setor agrícola. Portanto, já vamos muito para além da mecanização da agricultura, do que já há algumas dezenas de anos, 10, 20 talvez, já conhecíamos, como o que temos aqui perto de nós, todos estes tratores, todas estas máquinas, e já estamos no campo do digital, dos drones, tudo isso, não é? E os próprios equipamentos e máquinas ganharam mais funções. Estes equipamentos, que foi uma revolução quando se passou da parte animal para os equipamentos e depois com uma sofisticação desses equipamentos, não tinham a capacidade para distinguir um metro quadrado de outro metro quadrado consoante as necessidades desse terreno. É isso que esta nova, eu vou dizer nova porque ela já existe, não está ainda aplicada de uma forma generalizada a todos os agricultores, mas essa tecnologia já existe, alguns dos agricultores em Portugal já a utilizam, agora temos é que a expandir para todos os agricultores. Exatamente, e é uma questão, umas novidades que nós estamos habituados já todos nos automóveis, nos computadores que usamos em casa e nas nossas profissões, mas na agricultura ainda temos muitas vezes a ideia de que ainda é um setor um pouco atrasado nessas tecnologias e é completamente o contrário. Não é um setor atrasado, é antes pelo contrário, é um setor que utiliza já essas tecnologias. Hoje todos os agricultores que utilizam rega de uma forma, eu diria, empresarial, têm sondas no terreno, têm um computador que decide as dotações de água que esse sistema vai colocar à disponibilidade das plantas e fazem com informação da previsão meteorológica, com a temperatura que se prevê para hoje e para amanhã, no fundo para disponibilizar à planta aquilo que ela necessita e não mais do que isso. Para se atingir um patamar de sustentabilidade ambiental plena, só com tecnologia digital é que conseguimos lá chegar. De outra forma não é possível e, portanto, é necessário que seja posta à disposição dos agricultores tecnologia 5G, é necessário que tudo aquilo que é a inovação, a robótica já existe, mas vai ser uma realidade ainda maior na apanha de fruta, em algumas das tarefas que hoje são realizadas com mão de obra e que não é possível substituir porque tem que ser exatamente uma apanha. Isso vai ser, já existem também braços robóticos em cima de uma plataforma que o vão fazer, não demorará 10 anos. Mas isso não resultará, pelo que estava a acabar de dizer, uma diminuição de emprego na agricultura, portanto quer dizer que tem que haver reconversão desse mesmo emprego para outros setores ou dentro da própria agricultura? Sim, haverá uma diminuição da necessidade de mão de obra não qualificada e haverá uma necessidade de muito mais mão de obra qualificada para exatamente manusear esses equipamentos. Eu digo muitas vezes isto, hoje um trator, quem guia um trator não é um tratorista, é um operador digital de máquinas rurais. Porquê? Porque os tratores hoje que visitarem aqui nesta feira vão ver, têm um volante ainda, já têm todo GPS, têm um joystick que faz a operacionalidade das múltiplas funções que ele tem. Portanto, não é um tratorista tradicional que consegue hoje operar com estas máquinas e cada vez isso se nota mais e a agricultura está muito envolvida nesta transformação digital dos empregos, nesta transformação digital da própria economia agrícola, da forma como se funciona no campo.
Será esse o futuro também na agricultura? Não, é o presente, não é o futuro, presente é o presente já. Isto que eu estou a falar não são coisas do futuro, não são do presente, que já alguns agricultores estão a utilizar, e aqueles que mais cedo utilizarem levam vantagem sobre os outros porque os ganhos são maiores. Necessitam é ter conhecimento e ter técnicas que possam extrair desses equipamentos toda a sua potencialidade. Às vezes digo isto, era como quando nós tínhamos um gravador que comprávamos para ver filmes em casa e que fazia muitas funções e nós só sabíamos carregar no play e no stop, mas não pode ser assim. As máquinas e esses equipamentos mais sofisticados são mais caros, mas têm um conjunto de funções muito grandes que é preciso ter operadores especializados para usufruir dessa mesma tecnologia. É essa divulgação também que a Feira Nacional da Agricultura pretende, e nós estamos hoje aqui precisamente no CNEMA, no Centro Nacional de Exposições, porque a 59ª Feira Nacional da Agricultura e a 69ª Feira do Ribatejo, em simultâneo, começarão já dentro de dias, no dia 3, decorrerá até dia 11 de junho, e este ano o tema o grande tema que há sempre nestas feiras, é o ovo, não é? O ovo como símbolo dos superalimentos. Porquê é a escolha do ovo? A escolha do ovo foi um dos superalimentos, foi porque é necessário uma feira com esta dimensão e há sempre uma dificuldade de comunicar com o público em geral e com o consumidor. Todas as pessoas precisam de alimento e são os agricultores que o produzem, e parece que às vezes as pessoas se esquecem disso, e foi uma forma de chamar a atenção dos consumidores num assunto que lhes interessa a eles, a alimentação, um superalimento, e foi também uma forma de nós chamarmos a atenção para um problema da agricultura através de uma exposição que vamos ter ali na entrada de um artista plástico holandês que faz obras sobre as questões polémicas no mundo, e o aquecimento, as alterações globais, o aquecimento global é um dos problemas. Então ele imaginou que se a Terra aquecesse tanto que dava para estrelar ovos. Vamos ter ali uns ovos gigantes na entrada do CNEMA que simbolizam exatamente esse problema que nós estamos a viver hoje, que é a seca, e que tanto afeta a produção agrícola e a forma como os agricultores vão ter nos próximos anos também se adaptar a estas novas circunstâncias. Todos nós, quase todos nós, a nível de país, eu não falo só da zona de Santarém, todos já vieram à Feira Nacional da Agricultura. Há coisas que são sempre semelhantes, mas há sempre muitas novidades, quer a nível de tecnologia, quer outra. Quais é que seriam os destaques que daria à feira deste ano? Assim, há pessoas que já vieram à feira há 7 ou há 10 anos, não conhecem a feira de hoje. A feira mudou muito, cresceu muito, tem um conjunto de novas situações para visitar. Este ano, para quem vem cá todos os anos, a grande diferença vai ser ali a localização e a organização daquilo que nós consideramos que também faz parte mais da Feira do Ribatejo, que é a animação noturna, que é a diversão para as pessoas mais jovens, que colocámos numa zona própria para esse efeito. Também reforçámos a oferta gastronómica. Aí existe uma divisão este ano mais acentuada dos espaços. Sim, eles foram colocados numa parte que à noite não incomoda. Nós fomos organizando a feira, por exemplo, para deixar na parte noturna os animais sossegados. A questão do bem-estar animal é uma coisa que nos preocupa, a proteção que eles têm para que não tenham calor com isolamento térmico, e também em alguns deles existem nebulizadores para que não haja as condições hoje não são as mesmas, e as preocupações não são as mesmas. Nós temos isso em atenção como uma questão ambiental. Temos painéis elétricos, fotovoltaicos para a produção de energia, temos reciclagem de copos. Aqui não há copos descartáveis, temos uns copos de plástico que são lavados e são utilizados novamente. É uma operação logística cara, mas que tem que ser feita em nome do ambiente, e essa é uma das nossas preocupações que temos aqui. Também acabamos com os catálogos em papel, são lá digitais. Temos um conjunto de modernização de evoluções de acordo com os tempos que vivemos. No entanto, por exemplo, na questão dos espetáculos, e estava a pensar nessa parte, tem-se ouvido algumas pessoas, quase diria eu caricatamente, dizerem que os espetáculos não deveriam existir numa feira como a Feira Nacional da Agricultura, pois ela deveria ser vocacionada para a agricultura e não para esse tipo de diversões. O que é que tem para dizer a este tipo de velhos do Restelo? Não tenho para dizer que, na realidade, a Feira Nacional da Agricultura não faz parte da Feira do Ribatejo, e nós temos as duas. E como temos as duas, a Feira Nacional da
agricultura tem o seu espaço, é esse o nosso DNA, é por isso que esta feira existe. A questão dos espetáculos é para, tal como no início da feira do Ribatejo vinham aqui os grupos folclóricos, os organizadores da altura traziam aqui os grupos folclóricos para atrair as novas gerações. Hoje não é preciso, vem aqui grupos folclóricos que são simbólicos, mas as pessoas mais jovens não querem aqui viver máquinas. A feira do Ribatejo, que é da cidade, que é desta região, à noite querem se divertir. E então é para isso que existe, é por isso que estamos também a colocá-los num espaço só para eles, mas não há na nossa cabeça, as coisas estão muito bem separadas e muito organizadas. A Feira Nacional da Agricultura é a Feira Nacional da Agricultura, os espetáculos, e cada vez eles têm um peso menor. Porquê? Porque hoje existem organizações especializadas em espetáculos musicais. Nós não podemos competir com essas organizações com um bilhete que pagamos aqui 8 euros, dos quais 23% é IVA e, portanto, é entregue ao Estado. As pessoas também precisam ter esta noção. Dos 8 euros, 2 vão ser entregues ao Estado. Só 6 é que ficam para o cinema. Porque também há uma crítica que muitas vezes é feita, é de quando uma família vem visitar a Feira da Agricultura ou a Feira do Ribatejo, tem que pagar este ano 8 euros e, portanto, que sai extremamente dispendioso para essa mesma família. A família, se vierem 4 pessoas, um dos bilhetes é para entregar de impostos ao Estado. E depois é preciso também vermos aqui que temos que pagar reciclagem de todo o lixo que aqui é feito, temos que pagar segurança, temos que pagar limpeza, temos toda a montagem destas infraestruturas para dar comodidade às pessoas e tudo isto tem custos. Eu reconheço que para uma família o preço é mais elevado, mas por isso temos duas opções. Tem a segunda-feira que não se paga, temos dia 5, temos bilhetes, cadernetas de 10 bilhetes em que o preço diminui para um valor mais reduzido. Eu agora não sei de cor o valor, mas penso que são 5 euros. Acho que estive a ver, mas também não me lembro. Não me lembro agora, mas depois posso lhe dizer. E portanto isso é uma forma de ajudar as famílias. E também existe aqui o dia de Santarém, em que a cidade, nas juntas de freguesia, que entrega bilhetes às pessoas todas aqui da região. E no dia 8 também tem Almeirim, é o dia de Almeirim. Portanto, nós tentamos criar condições para que as pessoas venham aqui sem pagar. Aliás, no cômputo geral da feira, metade das pessoas que entram não pagam bilhete. Ou são convites, ou é o dia que é a entrada do município, ou o dia livre, que é a segunda-feira. Exatamente. Há pouco falávamos na diversidade de eventos que existem na Feira do Ribatejo, Feira Nacional da Agricultura. Por isso, esta feira costuma ter, tirando a altura da pandemia, em que houve até... Parámos, não houve feira. Exatamente. Tirando isso, costuma ter um número de visitantes extremamente elevado. O ano passado foram 160 mil à roda disso, não é? Andou um bocadinho abaixo daquilo que é. Aliás, nós damos estes números, são exatamente os números que o torniquete conta. Os números aqui são exatos e, portanto, é verdade, não tivemos tanta gente. Havia um certo receio das pessoas havia pessoas com máscara, havia ainda o receio do Covid. Eu acho que este é o primeiro ano sem essa limitação. Quais são as expectativas para este ano? É chegar a feira não é maior nem é menor com mais 10 mil ou com menos 20 mil. O nosso objetivo é que as pessoas que venham cá se divirtam, que passem aqui um dia agradável e que os expositores que aqui estão, que vendam. Estes expositores estão aqui para fazer negócio e o nosso objetivo é que eles que façam negócio e para o ano voltem outra vez. Isso aqui é uma boa feira. Mais 20 mil, mais 10 mil, não é esse. É importante, porque tem a ver com a dimensão, mas mais importante do que isso é que os expositores saiam daqui contentes, é que os visitantes saiam daqui contentes. Aliás, nós já evitamos ter dias de grandes enchentes, porque isso provoca transtornos nas pessoas que cá estão, porque o bicho para entrar não é tão agradável. E nós acabamos com isso. O nosso objetivo é ter um valor elevado, acima de 10 mil pessoas, todos os dias, e não ter um dia com 50 mil, não nos interessa nada. Se bem que isso no dia que é grátis poderá acontecer um pouquinho mais. Sim, o dia que é grátis é um dia forte, mas o dia 10 de junho acaba sempre por ser o dia em que as pessoas já vêm há 69 anos nesse dia e sabem que esse é o dia da feira, e há muita gente que vem nesse dia. Uma das funções da Feira Nacional da Agricultura, um dos objetivos, creio que ser também o contribuir para o desenvolvimento económico, social também, mas sobretudo económico, da região. Parece-lhe que hoje em dia esse contributo é não só ao nível da região de Santarém, mas também para a agricultura em geral e para o país em geral?
Acho que tem as duas vertentes. Primeiro para a região, e penso não, com certeza é o maior evento que se faz aqui em Santarém. Tenho pena, sem ser Almeirim, que os concelhos aqui da região do Ribatejo não se revejam neste espaço e nesta feira. Tinham aqui seguramente uma projeção muito maior dos seus concelhos do que têm nas suas pequeninas iniciativas que cada um deles faz e que não consegue abdicar da sua iniciativa local para se juntar a uma grande iniciativa nacional. Mas será motivo os concelhos mais agrícolas, essencialmente Almeirim, mas também outros à volta, e Santarém, e por serem mais próximos também de Santarém? Esta é uma feira do Ribatejo, é uma feira do mundo rural, é uma feira que poderia congregar aqui com mais a presença dos concelhos limites. Nós estamos sempre abertos a isso, são sempre disponíveis, como se vê, fazer parcerias com a Fersan, com a Almeirim, com todos aqueles que quiserem. Este é um espaço do Ribatejo, está aqui para o Ribatejo usar. Não usam mais, é por opção própria, nunca houve da nossa parte nenhuma recusa nesse sentido. Gostávamos muito que juntos faríamos aqui uma feira ainda maior do que aquela que é. Para o setor agrícola, sem dúvida que é a capital da agricultura durante estes 9 dias, é aqui que se chamam a atenção para os problemas do setor, é aqui que o Presidente da República vem e que tem contacto com os expositores, com as questões que preocupam os agricultores, é aqui que se põem, digamos, na agenda política e da comunicação social nestes 9 dias os problemas dos agricultores e os resultados também deles. Estamos aqui na feira, porque vai começar a Feira Nacional da Agricultura, a Feira do Ribatejo, mas estamos no espaço que é o CNEMA, um espaço muito mais geral, que é o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. Por vezes dizes que este espaço não é completamente aproveitado, tem uma enorme dimensão e que não é completamente aproveitado. Claro que para além da Feira Nacional da Agricultura nesta altura, temos a Aviçã e muitos outros eventos, mas considera que este espaço poderia e deveria ser melhor aproveitado, ou ele está a ser aproveitado convenientemente? Assim, nós tentamos aproveitar ou dinamizar este espaço e esta sociedade de maneira a que ela não perca dinheiro. Quando nós chegámos aqui há 20 anos, isto tinha uma dívida de 14 milhões de euros. Atualmente, a sua situação financeira é estabilizada e não temos uma situação negativa. Olhamos para a situação económica tanto do Parque de Feiras de Lisboa como dos outros todos e não é isso que vemos. Assim, eu gostava de ter muito mais eventos, mas para perder dinheiro é melhor estar quieto. Não pode ser. Também vejo que, por exemplo, a Câmara de Coimbra, os Coldplay foram lá a tocar, deu €500 mil para esse evento, mas eu não tenho essa capacidade financeira nem essa ajuda da Câmara. Também gostava de ver se as relações com a Câmara são boas, mas quer dizer, a ideia que existe que o CNEMA vive à conta da Câmara, não, é o contrário. Existe uma ação já de há 20 anos em que uma parte significativa das verbas que teriam necessárias para o desenvolvimento disto ficaram retidas na Câmara e nunca cá chegaram. Portanto, eu gostava muito de fazer aqui mais atividades, mas tem que ser atividades que não percam dinheiro, porque senão elas não são sustentáveis. Mais uma vez, faço um convite a todo o Ribatejo, está aqui à vossa disposição, está aqui para ser utilizado. Foi essa a razão da sua construção e, portanto, venham mais iniciativas. Não fazemos aqui às vezes mais iniciativas porque existem algumas limitações regionais. Por exemplo, temos um auditório com 1200 lugares. Não fazemos aqui mais coisas sem ser de um dia porque não há aqui 1200 camas para albergar as pessoas. E temos vários pedidos, mas que depois não se concretizam porque a pessoa para fazer isto aqui e para ir dormir em Lisboa, então fazem em Lisboa. Portanto, mesmo nesta questão da feira, aqui em toda a região, até Fátima, não há uma cama para se dormir. Portanto, isto não é Lisboa. Se isto fosse em Lisboa, pois eu tinha muito mais atividades. Nós estamos a 80 km e temos aqui limitações. Temos vantagens no espaço exterior, eu penso que em termos de exposições e de ações ao ar livre, este é um espaço com todas as características. E tem a centralidade no país, que é usada por muitas empresas que fazem aqui eventos, mas são eventos de um dia. Se for 2 dias, já não temos capacidade para que as pessoas fiquem aqui de um dia para o outro. Sim, porque estamos
no centro, digamos assim, do país, com ótimos acessos de várias autoestradas, pelo menos rodoviários, há muitas empresas que fazem aqui eventos nacionais, bancos, empresas de âmbito nacional, mas só um dia, porque se for 2 dias já não dá. Há pouco dizia que o Sr. Presidente da República, como é costume, vai inaugurar a feira no próximo dia 3. Não podemos deixar de falar na posição que a CAP teve de não convidar, tal como já aconteceu no Ovibeja, de não convidar a Ministra da Agricultura em particular, ou o Governo, para estar presente, normalmente julgo que no encerramento e durante uma visita também à feira no seu decorrer. Isso resulta de protestos que os agricultores têm vindo a levar a efeito, também por se terem acabado com as direções regionais da agricultura e serem incorporadas nas CCDR. Isso ainda não acabaram, eles estão prometidos. Ou estão prometidos a acabar, exatamente, por em determinada altura não ter existido o Secretário de Estado da Agricultura e a CAP considerar que a Ministra da Agricultura não exerce cabalmente as suas funções, e também por outras medidas de apoio direto aos agricultores. Como é que está neste momento a situação da agricultura em Portugal no relacionamento que diz respeito ao que necessitariam do Governo? Pois é como descreveu, o problema não são as medidas, são a falta de medidas, são essas todas e, por exemplo, a mais recente, de ontem, a Espanha apresentou um pacote de apoio à seca aos agricultores espanhóis no valor de 2.200 milhões de euros, França criou uma ajuda de solidariedade nacional para apoiar os agricultores franceses, Itália teve uma cheia e no dia a seguir tinha medidas concretas, e nós o que tivemos aqui foi um anúncio da Ministra que foi a Bruxelas dizer que estava seca em Portugal, em Espanha e em Itália, mas nós não conhecemos medida nenhuma. Portanto, nós, o setor agrícola, aquilo que tem com a Ministra não é um problema de relacionamento, é um problema de ação. Nós não temos Ministra em Portugal, porque ela não defende os agricultores nem tem capacidade política para apresentar medidas iguais àquelas que os espanhóis, que os franceses fazem. Temos aqui mais um exemplo concreto. Não há divergências políticas com a Ministra, não há a situação de que a Ministra diz que é para fazer de uma maneira e os agricultores dizem que é de outra. Não, não é isso. Não há medidas. Nós estamos a ser maltratados face àquilo que é proporcionado aos espanhóis e aos franceses, e depois temos que vender os produtos no mesmo mercado que é o mercado europeu. Esta é a questão. Porquê que o CNEMA não convidou nenhum membro do Governo? Porque, por exemplo, o pacote espanhol tem medidas da agricultura, mas tem medidas que são do ambiente, tem medidas que são do Ministério das Finanças, tem medidas que são do Ministério da Segurança Social. É um pacote que envolve todo o Governo e, portanto, aqui isso não existe. Nós não podemos achar que as coisas se mudam na semana da feira e que está tudo bem com o Governo. Não está. Os agricultores têm uma situação de emergência grave, que nos outros países tem uma resposta e cá não tem. Por isso não há condições, em solidariedade com os agricultores e em coerência com aquilo que foram as manifestações, nós não podemos ter outra posição. Esta é uma forma de protesto, não é só com manifestações que se protesta, é exatamente também com este tipo de posições. Não fazia sentido que a Feira Nacional da Agricultura esquecesse os problemas dos agricultores e achasse que estava tudo bem com o Governo. Não está. E a agricultura é um setor muito regulamentado, que depende muito das ajudas comunitárias. O que nós pedimos é o mesmo tratamento que os outros países dão aos agricultores deles. É isto que está em questão. Não há aqui divergências da medida A ou da medida B. Mas é por inércia que isso não é feito? Por incapacidade, por impossibilidade relativamente. Isso agora tem que perguntar à Ministra, que as medidas não existem. Agora, qual é a razão? Pois aí levávamos outra discussão, mas isso tem que perguntar porque é que isso não acontece. A senhora foi a Bruxelas dizer que havia seca, mas quais são as medidas? Quanto valem? Qual é o valor para Portugal? São coisas objetivas. Se me souber responder, eu agradecia-lhe. Não sei, realmente. A CAP teve eleições agora há poucos dias. 15 dias. Álvaro Mendonça e Moura substituiu Eduardo Oliveira e Silva.
pensa que, como são pessoas com feitios bem diferentes, que esse relacionamento com o Ministério da Agricultura melhorará, ou realmente a questão não tem nada a ver com pessoas? O problema não está nas pessoas, nem está na pessoa da Ministra. Isto não é uma questão pessoal, é uma questão institucional. Há falta de medidas concretas para responder às questões que têm surgido. Tivemos uma guerra, tivemos um Covid, tivemos uma seca já o ano passado, temos outra este ano. Nós só pedimos medidas iguais, não é preciso inventar nada. Vejam as medidas dos espanhóis, dividam por 5 e está certo. É muito simples. Temos neste momento uma agricultura em Portugal que, como começámos por falar, está bem mecanizada, está informatizada, está digitalizada. Por outro lado, temos uma falta de apoios, temos condições climatéricas que depois não são compensadas com os subsídios que seriam necessários. Como é que vê dessa forma, ou destas formas, o futuro da agricultura em Portugal nos próximos anos? Olha, apesar dessa falta de ação, dessa falta de apoio por parte do Governo, as exportações do setor agrícola têm melhorado, têm aumentado. O setor tem pela frente o desafio que já falámos relativamente a esta evolução da digitalização, mas as pessoas e o mundo pode mudar muito, mas todos temos que comer todos os dias, 2 vezes, e quem produz o alimento são os agricultores, e essa questão vai vir ao de cima nos próximos anos. O setor agrícola é fundamental, viu-se a sua capacidade de resiliência na pandemia, muitos setores económicos pararam, a agricultura não parou, nem pode parar, e Portugal tem condições para ter uma agricultura ainda mais exportadora, uma agricultura com maior capacidade, tem é que ter uma visão da importância desse setor. Eu falo isto para o Governo, mas falo também para as oposições, que são iguais ao Governo. Há da agricultura na agenda dos políticos, e isso é grave. E depois há também um alhear de medidas. Vou dar um exemplo concreto, que eu gosto sempre de coisas concretas. Espanha utilizou do PRR 25 mil milhões para o uso eficiente da água. Portugal não utilizou nada. Quando os espanhóis aplicarem essa verba, nós vamos ficar muito mais atrasados em termos competitivos com os espanhóis. E esta é que é a nossa preocupação. Cada vez estamos mais atrasados. Muito obrigado, Engenheiro Luís Meira, por esta conversa. Obrigado.